problemas dos aliados do governador Tarcísio de Freitas não são os problemas de Eduardo Bolsonaro. No nicho da direita, qual foi a prioridade? Impeachment de ministro do STF. No perfil de centro, sabe qual foi a prioridade número 1? Impeachment de ministro do STF. A pauta do impeachment do Alexandre de Moraes, ela vai ser decisiva, importantíssima nessa eleição. Sabe por que é isso? Porque querem nos retirar do poder. Nós somos aquela pedra no sapato para muita gente. E certamente quem é a fonte do Pedro Venceslau falou com ele, por favor, noticie isso dessa maneira, porque eu só posso entender assim, ou vozes da cabeça dele. Como é que eu estou atrapalhando se as negociações estão em andamento? Ou você acha que eu vou parar só porque alguém na CNN está me criticando dessa maneira? Mais uma vez, de problemas entre os aliados do governador Tarcísio Gomes de Freitas. Os problemas dos aliados do governador Tarcísio de Freitas não são os problemas de Eduardo Bolsonaro. Ele tem um círculo de atuação dele, eu tenho meu círculo. Não estamos em conflito. Inclusive, eu dou como certo aqui que, em breve, vai estar todo mundo no mesmo palanque. Porque a política é assim. Não há como, por exemplo, o Flávio Bolsonaro voltar atrás. Esqueça isso. E o Flávio Bolsonaro ele é muito habilidoso. O Flávio Bolsonaro será candidato a presidente, o Tarcísio será candidato à reeleição por São Paulo, e vai estar todo mundo no mesmo palanque. O Tarcísio, que não era conhecido de nenhum de vocês, virou ministro da infraestrutura do Jair Bolsonaro, depois governador do estado. Eu acho que ele está indo muito bem na sua trajetória política, olhando de maneira fria. Enfim, eu não vou polemizar mais, não. E vai, tudo indica, ou pelo menos é o que ele tem dito, disputar a reeleição pelo estado de São Paulo. E vai ao que tudo indica, ou pelo menos é o que ele tem dito, tipo, é o que ele está falando, mas não estou levando muita fé, não. Pedro Venceslau está esperançoso. Pedro Venceslau, aceita que dói menos. O candidato em 2026 a presidente é Flávio Bolsonaro. Essa divisão no campo da direita é ruim, porque quanto mais candidatos, menos chances de eleição desses nomes. Essa divisão no campo da direita é ruim, porque quanto mais candidatos, é pior para a eleição. Sim, é pior, mas, mais uma vez, eu volto aqui ao seu conceito de direita, ou centro. E por que todo mundo tem direito a lançar um candidato? Ele já falou aqui da Rosana Vale, do Marco Feliciano, do Ricardo Salles, do Derrite, mas quando vem o nome Bolsonaro, não, aí não. Não pode nem querer dar pitaco, nem sugestão. Sério mesmo? Então quem tem o voto não pode dar sugestão de quem ele quer transferir o voto. Eu tenho que pedir bênção para o Tarcísio. Eu acho que eu ainda vou encontrar o Tarcísio, tá? Vai demorar ainda um pequeno tempo. Ainda vou encontrar com ele. Tem certeza que conversa olho no olho vai ser muito frutífero. Quando o Tarcísio veio aqui, né, numa daqueles eventos de grandes instituições financeiras em Nova York, ele veio falar do Brasil e não me convidou. Falei, tudo bem, sou irrelevante. Já que eu sou relevante, então eu posso espernear à vontade aqui na rede social, né? Atrapalhar. Mas eu fui a Nova York. Com quem que eu conversei lá? Com Rueda e com o senador Ciro Nogueira, do União Progressista. Um é presidente da União Brasil, o outro presidente do Partido Progressista, que inclusive tem o Derrite. Verdade, o Derrite esteve lá também no almoço. Então, eu sou um cara que eu sei ser um político dentro de campo. Eu converso com todo mundo, eu não sou esse radical todo como tentam me pintar, não. É que às vezes eu tenho que fazer, né, uma análise e por muitas vezes vale a pena você fazer a crítica diretamente à pessoa. Sabe por quê, Pedro Venceslau? Porque é covardia ficar soltando notícia para jornalista e jornalista vir fazer esse tipo de conduta, esse tipo de coisa, querendo que a sua audiência pense que o problema é Eduardo Bolsonaro, quando na verdade nós temos que pedir bênção ao Jair Bolsonaro. Ele é que é o verdadeiro dono dos votos. E já que eu vou ser impedido de concorrer, tal qual o Jair Bolsonaro também é, e eu não nutro expectativa, eu sei como é que é o jogo, eu sei que o sistema é nojento, e eu imagino que eles vão esperar até os 48 do segundo tempo para me tornar inelegível. Por quê? Porque daí não dá tempo de eu construir uma candidatura de uma pessoa próxima de mim. Mas, mais uma vez, se você olhar o espectro de Major Olímpio, com todo respeito, astronauta Marcos Pontes, por que no Senado, havendo ainda 2 vagas, umazinha não pode ser do Jair Bolsonaro para indicar? E a gente não possa, dentro do partido, resolver essa questão? Porque, mais uma vez, vocês não ouviram nada de posicionamento meu se é Gil, Mário Frias, Sonaira, Ricardo Salles, pastor Marcos Feliciano. Mas olha que bênção que nós temos. Vários nomes bons. Eu sei que desses aqui que eu falei, quem é de São Paulo, pelo menos com 1, 2 ou 3 aqui, você vai gostar da atuação desses parlamentares. Então, colocando aqui alguns pingos nos is e seguindo com o vídeo do prezado Pedro Venceslau da CNN. Isso pode prejudicar isso, inclusive o próprio Guilherme Derrite, que é considerado a prioridade do governo. Pode prejudicar o Guilherme Derrite, que é a prioridade. Por que então, vamos lá, pergunta para o Guilherme Derrite se ele não vai abrir mão para o meu candidato que a gente vai indicar. E aí, por que não ele está atrapalhando o nosso candidato? Eu não consigo entender esse tipo de coisa. E deixar bem claro aqui, ó, um abraço, Derrite, sucesso.
tem mandado muito bem e espero que todas as suas intenções na política se realizem. Gosto muito do Derrite. Governador Tarcísio Gomes de Freitas. Para vocês terem uma ideia, do outro lado, no campo da esquerda, no campo do presidente Lula, que está procurando nomes para disputar o Senado, já tem quem defenda a tese de que eles deviam lançar apenas um candidato a senador e não dois. Há quem defenda a tese que eles devam lançar apenas um, mas eles ainda estão debatendo internamente, tal qual a direita também está debatendo internamente. Quem defende essa tese lembra que naquela eleição que elegeu o senador Major Olímpio, aqui em São Paulo, o Eduardo Suplicy era o nome principal do campo da esquerda, lançaram outro nome do PSOL, que fez a dobradinha com o Eduardo Suplicy, mas muita gente acabou fazendo voto útil em Mara Gabrilli, para evitar que Major Olímpio fosse eleito senador. Quem acabou ganhando? Major Olímpio e Mara Gabrilli. Então, a esquerda fez voto útil na Mara Gabrilli, que é do PSDB, para tentar barrar o Major Olímpio. E ainda assim, toda a esquerda centrando o voto junto com o PSDB, que é um partido forte no estado de São Paulo, que tem muita prefeitura ainda, não conseguiu fazer frente ao Major Olímpio. 2018, Bolsonaro não era presidente. 2018 deviam ter aí 2 décadas de domínio soberano do PSDB em São Paulo. Não conseguiram eleger como mais votada a Mara Gabrilli, que mesmo contando com os votos da esquerda, o segundo voto do Eduardo Suplicy, não bateu o Major Olímpio. Será que não dá para a gente confiar que alguém apoiado pelo Bolsonaro pode ser eleito esse ano senador da República pelo estado de São Paulo? Será que São Paulo é tão vermelhinho assim? Não consigo acreditar nisso. Eduardo Suplicy acabou ficando fora. Aí ele termina ali falando que Eduardo Suplicy acabou ficando fora. E mais do que isso também, eu queria relembrar vocês aqui de uma pesquisa que foi realizada por dirigentes partidários. Eu nem sei se ela saiu aqui na imprensa, então não posso aprofundar, mas o que eu posso dizer é que eu também fui surpreendido no quesito prioridade. Então, perguntavam para as pessoas, dentre esses assuntos aqui, saúde, saneamento, educação, segurança, qual é a sua prioridade? E separaram por nichos. No nicho da direita, quem se considera de direita ou respondia as questões se mostrando com perfil de direita, qual foi a prioridade? Impeachment de ministro do STF. Aí você vai falar, poxa, Eduardo, mas é impressionante, mas eu consigo entender que o pessoal da direita está vivendo essa questão dos presos políticos. São pessoas que foram se manifestar no dia 8 de janeiro de viés conservador. Tem vários de direita que estão presos injustamente, ou exilados, é verdade. Aí depois vem segurança, depois vem saúde e o resto. No perfil de centro, o eleitor de centro, diagnosticado como de centro, identificado como de centro, sabe qual foi a prioridade número 1? Chuta aí. Escreve para mim aqui. Acertou quem disse impeachment de ministro do STF. Então, a pauta do impeachment do Alexandre de Moraes, ela vai ser decisiva, importantíssima nessa eleição. Entre na rede social ou busque saber ao menos a intenção dos candidatos com relação a essa pauta. Daí você já pode traçar um caminho de quem é que merece o seu voto para Senado ou não. O governador Tarcísio acabou se desgastando muito quando ele deu um discurso na Avenida Paulista muito forte contra Alexandre de Moraes. Na sequência eu falei, vamos ver se esse discurso se mantém. Acho que não durou 2 dias. E depois já voltaram a conversar com o Moraes. Eu até acho que ele tem que ter um bom relacionamento com o maior número de pessoas possível. Mas o Alexandre de Moraes é outra prateleira. O Alexandre de Moraes tenta usar as pessoas para o que ele entende ser melhor para ele. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? E a segunda pauta mais importante, tanto para o pessoal de centro quanto de direita, pelo menos nessa pesquisa, foi a pauta da segurança pública, que a gente está falando. Vai dominar como uma maneira como vocês nunca viram a eleição até presidencial deste ano. Segurança pública. Claro, né? A gente tem um presidente hoje que é amigo de bandido. O pessoal entra em favela dominada pelo tráfico de drogas sem nenhum problema. É contra até declarar esse pessoal como terrorista, pois são terroristas, espalham terror. Então acho que o nosso voto vai ser mais ou menos por aí.